Você sabia que o diabetes é uma das condições de saúde mais comum e, ao mesmo tempo, mais subestimadas no mundo? E mais da metade das pessoas que têm a doença nem sequer sabem disso? Imagine a Ana, que sentia cansaço constante, fome excessiva e sede, que parecia que não acabava mais. Ela achava que estava apenas estressada, mas, ao fazer alguns exames, ela descobriu que era diabética. E assim ela precisava mudar completamente sua rotina para evitar algumas complicações mais graves. Nesse vídeo você vai aprender o que é a diabetes, os diferentes tipos, os sinais de alertas e como prevenir. E claro, como viver bem mesmo com essa doença. Mas o que é a diabetes? Diabetes mellitus é um grupo de doenças metabólicas que tem em comum o aumento da glicose no sangue, a famosa hiperglicemia. Esse problema ele ocorre por falhas na produção de insulina, na sua ação ou, às vezes, em ambos os casos. E você sabia que 1 em cada 11 adultos no mundo tem diabetes e dá um total de mais ou menos 460 milhões de pessoas? Só aqui no Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas convivem com essa doença, sendo a principal causa de amputações não traumáticas e de cegueiras adquiridas em adultos. Mas aí você pergunta, por que devemos prestar tanta atenção nessa doença? Porque o diabetes não tratado, ele pode causar doenças cardiovasculares, insuficiência renal, danos aos nervos e até problemas cerebrais como o AVC. Agora, vamos falar um pouco sobre cada um dos tipos de diabetes. A diabetes tipo 1 é a forma autoimune, em que o sistema imunológico ele ataca as células beta-pancreáticas que produzem insulina. Ela representa cerca de 5 a 10% dos casos e geralmente é diagnosticada na infância. Além dos sintomas aparecerem de forma bem rápida, que seriam alguns desses sintomas: a sede, a fome, a perda de peso e a urina em excesso. Já a diabetes mellitus tipo 2, ela é mais comum. Ela representa cerca de 90% dos casos e ela está associada ao estilo de vida, à obesidade e histórico familiar. Além disso, ela é uma doença silenciosa em muitos casos, mas ela pode levar a complicações mais graves. Ela é relacionada à resistência à insulina, onde o corpo ele não responde adequadamente a esse hormônio. Já a diabetes gestacional, ela ocorre durante a gravidez e aumenta o risco para o diabetes tipo 2 no futuro, então, tanto para a mãe quanto para o bebê. E por fim, existem alguns outros tipos de diabetes, como a diabetes neonatal e aquela que é induzida por medicamentos. Agora, quais seriam alguns sinais de alerta e diagnóstico? Alguns sinais de alerta clássicos são os 4 P's, que é a poliúria, que é muita urina, a polidipsia, que significa muita sede, a polifagia, que é muita fome, e a perda de peso, que é de uma forma um pouco mais inexplicável. Além disso, vai existir o cansaço, a visão turva, infecções recorrentes e dificuldade na cicatrização de feridas. Já o diagnóstico ele pode ser feito com alguns exames simples, como a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e o teste oral de tolerância à glicose, que é o TOTG. Alguns valores de referência são a glicemia de jejum normal, é aquela abaixo de 100 mg por decilitro, você vai encontrar lá no seu exame. Com relação a um valor já considerado diabético, é aquele valor que está maior ou igual a 126 mg por decilitro. E a hemoglobina glicada normal é aquela que está abaixo de 5,7 e considerado diabético é aquele que tem um valor acima de 6,5%. Falando agora sobre como a diabetes afeta o nosso corpo, nós temos o impacto em alguns órgãos, como por exemplo o coração e os vasos sanguíneos, que aumenta o risco de infartos e AVCs. Alguns outros órgãos, como os olhos, os rins e os nervos, também podem ser afetados. Os olhos podem causar retinopatia diabética, uma das principais causas de cegueira. Já nos rins, é a principal causa de insuficiência renal crônica. E agora, com relação aos nervos, pode levar a neuropatia diabética, causando dor e formigamento. Por isso é importante manter o controle da doença, pois manter os níveis de glicose sob controle ajuda a evitar complicações mais graves. E é possível com a mudança do estilo de vida, acompanhamento médico e, quando necessário, medicamentos. Com relação à prevenção e o controle, nós temos alguns pilares importantes.
sendo eles a mudança no estilo de vida, o uso de medicamentos e insulina e a monitorização da doença. Já com relação à mudança do estilo de vida, adotar uma dieta balanceada, rica em fibras e com baixo índice glicêmico, como arroz integral, legumes e proteínas magras, é de extrema importância, além da prática de exercícios físicos, pelo menos 150 minutos de atividade física semanalmente. Agora, sobre os medicamentos e a insulina, a metformina é frequentemente o primeiro medicamento para DM2, que é a diabetes mellitus tipo 2. Já na diabetes mellitus tipo 1, a insulinoterapia ela é indispensável e pode incluir sistemas modernos, como as bombas de insulina. Bom, resumindo, o diabetes é um desafio, mas ele não é o fim, certo? Informar e agir são os principais passos para ter uma vida saudável. Então é importante você se manter sempre bem regrado e com o acompanhamento médico necessário. E ali, você já fez algum exame para verificar sua glicose? Conhece alguém que enfrenta essa doença? Compartilhe aqui nos comentários. E se esse conteúdo foi útil, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa entender mais sobre essa doença e entender um pouco mais sobre saúde. Se você possui alguma dúvida também sobre o que é a inflamação, eu vou deixar aqui no card para você poder assistir e também entender um pouco mais sobre esse tópico. Muito obrigado!